Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus se faça em nossos corações, também em nossas consciências e nossas almas. Nós vamos conversar um pouco sobre um tema que está até sugerido pela Marluce, dentro de um vídeo que nós vimos aí pela internet de uma jornalista mineira falando das dificuldades que ela teve ou está tendo ainda com o filho dela. Nós vamos colocar esse vídeo no final da nossa conversa aqui para que ele feche a nossa conversa. Mas vamos falar sobre Deus, a inteligência suprema do universo, conforme respondem os Espíritos a Kardec, lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Lembrando que nós temos uma definição ainda muito limitada de Deus. Nós somos limitados. Portanto, não temos condições de entender o ilimitado, como também estabelece os Espíritos lá na questão número 10 do Livro dos Espíritos, onde não temos condição, dizem eles, de ter um entendimento maior de Deus, de sabermos efetivamente o que é Deus. E para o Espiritismo, o entendimento que nós temos, para o Espiritismo e para os Espíritas, o entendimento que nós temos de Deus não está pronto, nem definido ainda. Ele está em evolução, em constante evolução. Até que um dia possamos dizer, eu e o Pai somos uno. Aí sim, mas até lá não temos condições de fechar uma definição para Deus. Deus não é definível por nós, seres limitados e imperfeitos. Então esse entendimento está em constante contradição. E aí vamos ver um pouco da história dessa situação. A tradição judaico-cristã é um exemplo dessa transformação, dessa mudança de percepção. Moisés alcançou a ideia de um Deus que, não sendo mais voluntarioso, estabelecia um contrato, um conjunto de regras a serem obedecidas pelo seu povo. Então, os 10 mandamentos é um conjunto de regras e tem outras coisas, outras leis que Moisés estabeleceu em nome de Deus, falando em nome de Deus, para controlar, para poder manter aquele povo judeu, o povo que ele estava comandando, sob o controle. Depois de Moisés, a gente pode falar de Amós, que compreendeu que a relação de Deus com o homem seria, embora severa e justa. Então na tradição de Moisés, Deus é forte, é potente. Amós já disse que mesmo forte e potente, ela é justa. Oséias, um outro profeta, afirma que Deus, na sua severidade, sabia perdoar os seus filhos, perdoar a todos os erros. Então Deus também é perdão. Vamos ver as definições que nós vamos tendo de Deus ao longo da história. Deus é justiça, Deus é perdão. Isaías compreendeu que Deus de Israel, o Deus de Israel, era o mesmo de toda a humanidade. Isso foi um grande avanço. Não há mais um Deus de Israel, há um Deus único, um Deus de toda a humanidade. E aí, coroando esse processo, vem Jesus e traduziu em ações que todos são iguais perante a Deus e que o amor é a relação básica entre Deus e suas criaturas. A ponto de João escrever lá na sua carta, um dos evangelistas de Jesus, um dos evangelistas que publicou, que divulgou a doutrina de Jesus, dizer que Deus é amor. Então a gente vai mudando essa percepção. Só que mesmo nós entendendo que Deus é amor, ainda não temos condições, ainda não temos, sentido para saber o que é o amor. Porque quais são os nossos sentidos, nossos pobres 5 sentidos? Está longe de entender sentimento. Quando se fala em mente, quando se fala em espírito, é uma confusão danada para entendermos isso.
Então, estamos num processo de autoconstrução e, por consequência, de construção da ideia de Deus. A doutrina espírita, como eu disse no início, nos diz que Deus é a inteligência suprema do universo e a causa primária de todas as coisas. Aliás, dizem aí os estudiosos da doutrina espírita, é uma síntese magistral do Criador. Uma síntese magistral de Deus, a inteligência suprema e a causa primeira. Ou seja, que acima de todas as inteligências que existem no universo, está a inteligência divina. E que ele criou tudo o que existe, de material e de imaterial. Tudo que ele criou dos princípios espirituais e dos princípios materiais. Tudo o que existe no universo é uma criação divina. Essa é uma síntese de como a doutrina espírita vê Deus. Com relação a ser ele a causa de tudo que está no universo, o melhor argumento é a da própria ciência, que nos diz que não há efeito sem causa. Ora, procurando a causa de tudo o que existe no universo, e que não é obra do homem, concluiremos, logicamente, que se trata de uma obra de um ser, de um ente que está muito acima de todos nós e que nós chamamos Deus. Vale aqui lembrar o pensador Voltaire, um francês, um vulto notável do pensamento francês, afirmou em seu raciocínio prático sobre a existência do Criador. Ele diz, aspas, o universo me espanta e não posso imaginar que este relógio exista e não tenha um relojoeiro. Só para entender a inteligência de Deus em tudo isso. E é claro que isso aqui é uma passagem muito rápida. A gente vai, ao longo da nossa conversa, desenvolver isso. E por que nós estamos desenvolvendo essa ideia? Por causa desse vídeo que nós vamos colocar aqui no final. E eu provoquei, ou a Marluce provocou, e eu aceitei a provocação de falar sobre isso, porque é Deus se aproveitando de todas as oportunidades para nos auxiliar. É Deus se aproveitando de tudo que existe à nossa volta para nos mostrar o quanto Ele é sábio, o quanto Ele é inteligente, o quanto Ele é bom. Como está lá na questão 13, quando fala dos atributos de Deus, questão 13 do Livro dos Espíritos, dos atributos da divindade, infinitamente bom, infinitamente justo, amoroso, etc, etc. E nesses momentos, nesses pequenos fatos, nós vamos entender e vamos concluir o quanto Deus é inteligente, o quanto Deus é bom, o quanto Deus é amor, lá nas palavras de João. E o Emmanuel tem um texto bastante interessante que vale a pena a gente dar uma olhada nele depois com mais calma, conferir com mais calma. Eu peguei aqui algumas falas do Emmanuel para a gente colocar nesse vídeo, para não alongar muito, mas está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 135, quando ele comenta um versículo do Apocalipse. E o versículo do Apocalipse diz, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. O título do capítulo é O Ouro Intransferível. E aí nós vamos ver o comentário de Emmanuel a respeito desse tema, ou dessa ideia, que é bastante interessante. E ele nos lembra que a recomendação divina é suficientemente clara. Para que um homem se enriqueça, deve adquirir o ouro provado no fogo. Fortuna essa que procede das mãos do generoso Altíssimo. Eu preciso me enriquecer. Eu, como espírito, preciso me enriquecer. E não vou me enriquecer, como muitos de nós viemos imaginando ao longo da história, adquirindo ouro, metal. Mas, diz ele, o ouro intransferível, o ouro provado no fogo. É esse trabalho de
purificação, de acrisolamento, passando pelo cadinho da purificação, para que nós, o ouro, porque nós somos o ouro, nós como espíritos, nós somos o diamante, nós somos o metal precioso, mas estamos cobertos de cascas, de borras, de sujeiras, sei lá como é que eu vou dizer isso. E precisamos passar pelo fogo, não o fogo da destruição, mas o fogo da purificação, para que possamos nos mostrar, para que possamos nos revelar, tirar o véu, revelar, mostrar. E nós só faremos isso passando por esse trabalho que Deus nos oferece, que Deus nos oportuniza para que trabalhemos e cresçamos em termos espirituais. Porque diz Emmanuel que só essa riqueza espiritual, adquirida nas situações de trabalho árduo, de profunda compreensão, de vitória de si mesmo, de esforço incessante, conferirá ao espírito a posição de ascendência legítima, de bem-estar permanente, além das transformações impostas pelo sepulcro, e apenas levará a efeito tão elevada conquista após se entregar-se totalmente ao Pai para a grandeza do divino serviço. Entregar-se totalmente ao Pai. É aqui que está o grande segredo para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento em termos espirituais. Nos entregar completamente a Deus. E aí não tem condições. Ele não está dizendo que você vai se entregar na condição X ou Y. É uma entrega incondicional. E como Deus, a inteligência suprema do universo, aproveita de todas as oportunidades para nos ajudar, aproveita também dos nossos erros, das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das nossas oportunidades de servir, de ser útil, de ajudar. Ele vai nos oportunizando isso para que cresçamos, para que façamos uma sociedade mais justa, mais solidária, mais fraterna, mais irmã, numa palavra, mais cristã. Essa é a ideia dessa entrega total. Então, quando eu vejo algumas, e a gente vê muitos disso, quando a gente vê algumas dificuldades acontecendo à nossa volta, podemos ter certeza que é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de ajuda. E eu vejo isso constantemente. As coincidências, né, que nos acontecem também são interessantes. Quando a Marluce mandou esse tema, eu fiquei pensando o que eu vou ler, o que eu vou preparar. Eu vou ler Ação e Reação, vou reler o livro Ação e Reação do André Luiz. Porque ali Deus se mostra plenamente, né, para todos nós, através das nossas ações e das reações que acontecem. Mas eu li o livro e achei que não tem muito a ver com o que eu queria falar. E aí eu tinha um livro na fila, aqui, vou mostrar aqui para vocês, Autismo, uma leitura espiritual. Eu estou com esse livro aqui na fita há algum tempo, na fila, né? Na fita e na fila, há algum tempo para ler e parado. Aí quando eu acabei de ler a Ação e Reação, vou pegar esse livro aqui para ler, porque eu gosto sempre de estar lendo alguma coisa. Aí até uma dica para a Fernandinha, a psicóloga, né? Que ela trabalha com autistas, é uma dica para ela ler o livro. E aí eu vou ver os pesquisadores do autismo, os grandes cientistas, os grandes pesquisadores do autismo, quem são? A grande maioria deles, na grande maioria, é pai de autista. Pai, mãe, é parente de autista, é aquela pessoa que recebeu um espírito dentro da sua família, dentro da sua casa, na condição de autista. E aí eu estou pegando um exemplo do autismo.
mas a gente pode pegar qualquer outro exemplo. Aliás, eu não falei. O livro é do Hermínio Miranda, Hermínio Corrêa de Miranda. Então, qualquer outra dificuldade. E Deus nos dá a oportunidade, ou deu a oportunidade a essas pessoas, a esses pais de autistas, para trabalhar, para pesquisar, para divulgar, para ajudar a milhões de outras pessoas com a mesma dificuldade. No vídeo em questão, a jornalista está lutando, dando aqui um spoiler, né? Ela está lutando por um teste do pezinho, quando aquele teste do pezinho, quando a criança nasce, para que esse teste seja mais abrangente. Ele hoje atinge um nível X, um número X de doenças. E ela quer, se não me engano, 6 ou 7, eu não tenho certeza, mas ela quer multiplicar isso por muitos. Existe uma possibilidade de multiplicar isso por muito. E evitar, obviamente, ou prevenir que muita gente tenha essa dificuldade. E aí muita gente vai falar, mas aí a lei de Deus não se cumpre. Cumpre-se sim. Nós precisamos fazer o bem sempre, independente de qualquer coisa. Nós conversamos aqui, não faz muito tempo, sobre o capítulo 5 do Evangelho, e lá Kardec pergunta se a gente deve ajudar ou deixar que as coisas progridam, que a dor aumente, porque aquilo é karma, aquilo é reação de ação praticada. E os Espíritos respondem que nós estamos aqui para fazer caridade. É fora da caridade que não há salvação. Então nós precisamos trabalhar sim, precisamos fazer todo o esforço para aliviar a dor dos nossos irmãos, independente de onde seja essa dor. E aí é só lembrar os exemplos do Cristo, que veio aqui e curou cegos, aleijados, leprosos, né? Ressuscitou mortos, Lázaro, a filha de Jairo. Então, uma porção de gente que ele ressuscitou, inclusive. Então, ele estaria também descumprindo a lei. Não está. A lei é de amor, justiça e caridade para cada um de nós. Então, não tenhamos medo de ajudar. Não tenhamos medo de diminuir a dor do nosso irmão. Ou, pelo menos, nos esforçar para diminuir a dor do nosso irmão. Então, essa jornalista está lutando por isso. E por quê? Deus aproveitou, ela é uma jornalista, ela trabalha numa televisão, ela trabalha num jornal, ela tem um público enorme, ela tem influência. Leva isso para essa pessoa, coloca esse problema na mão dessa pessoa, porque ela vai resolver. Eu costumo dar um exemplo quando eu falo de inteligência de Deus, quando eu falo de inteligência suprema. Eu costumo dar um exemplo assim, bem, me permitam, bem material, bem tosco, mas acho que dá para a gente entender bem isso. Eu pego o exemplo de um banqueiro. Eu digo que Deus é um banqueiro, o melhor banqueiro do universo. Banqueiro mesmo, aquele dono de banco, dono do banco aí, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica, etc. Se eu, pessoa física, estou com problema e não tenho emprego, e quero comprar uma carrocinha de pipoca. Vou lá no banco, pego um dinheiro emprestado, o banco me empresta, eu vou lá e compro a minha carrocinha de pipoca, monto o meu trabalho. E vem um ônibus e quebra a minha carrocinha. O que o banco faz? O que o banqueiro do banco físico aqui da Terra faz? Me processa, porque eu não vou poder pagá-lo. Aí ele coloca meu nome no SPC, coloca meu nome no Serasa, eu vou ficar com o nome sujo e ele vai ficar sem dinheiro. Se ele fosse inteligente, um pouquinho inteligente, como nós estamos falando aqui da inteligência suprema, o que ele faria? Ele me emprestaria outra quantidade para comprar outra carroça para poder eu trabalhar e pagar. Agora não um, mas 2. Já que eu fui descuidado, sei lá o que aconteceu, e perdi a minha carrocinha. Deus é assim. Então, Deus nunca desiste de nós. Ele sempre está nos renovando a oportunidade de trabalharmos. Sempre renovando a oportunidade de saldarmos as nossas dívidas, as nossas dificuldades. Quando eu reencarno, é exatamente isso.
Ele está me dando a oportunidade de recomeçar. Ainda me dá a bênção de esquecer das minhas dívidas passadas. Esquece aquela dívida passada. Vamos recomeçar o processo, e aí eu recomeço o processo trabalhando para saldar o meu compromisso. Então Deus é essa inteligência que aproveita de todas as oportunidades para ajudar, para nos ajudar, para divulgar o bem. Ele aproveita o meu mal para fazer um bem. O mal que eu queira fazer, o bem que eu não queira fazer. Quando eu não faço o bem, já estou fazendo o mal. Mas o bem que eu não queira fazer, ou o mal que eu queira, ele permite. Porque eu tenho liberdade, eu tenho livre-arbítrio. Mas ele permite de maneira que aquilo vá servir para ajudar alguém em algum ponto. A ideia da nossa conversa é exatamente essa: trazer essa inteligência suprema para a nossa conversa. Trazer essa ideia plena de Deus pleno, de Deus supremo, de Deus amor, para a nossa conversa, para a nossa vida. Porque nós existimos e nos movemos em Deus, como lembra lá o apóstolo Paulo em Atos dos Apóstolos. Então nós nos movemos, nós existimos nele e ele quer o nosso bem. Nós só não estamos bem, só não estamos pleno, só não estamos uno com ele ainda porque nos desviamos, porque não trabalhamos direito ou porque não temos ainda o tempo suficiente de trabalho para chegar lá. Porque nós somos criados, nós somos criaturas, nós não somos infinitos. Aliás, somos infinitos, não somos eternos. Então, nós tivemos um início. Claro que quem trabalhou mais tem mais possibilidade de estar à frente. Tem mais possibilidade, não quer dizer que esteja. Quem tem mais idade, mais tempo. Haja vista a parábola lá dos trabalhadores da última hora. Mas quem é mais velho tem a oportunidade de estar à frente. E Deus nos oportuniza esse trabalho. Essa é a maneira de nós fazermos, de nós caminharmos. Como eu disse, nós vamos colocar o vídeo aqui no final, o vídeo da nossa irmã lá de Minas. Me perdoe, eu esqueci o nome dela, mas vocês vão ver aí, e já devem ter visto também, só para a gente poder depois conversar um pouco, naquela nossa roda de conversa, conversar um pouco sobre essa bondade divina, sobre essa inteligência suprema. E diz o Emmanuel, nesse livro Caminho, Verdade e Vida, que o homem mobilizado pelo homem poderá, sem dúvida, receber volumosos salários. Mobilizado pelo homem, nós poderemos receber volumosos salários. Convenhamos, porém, que esses bens se transformam sempre ou algum dia serão transferidos a outro pelo detentor provisório. Por mais que eu receba salários, por mais que eu adquira aquele ouro, eu vou ter que deixá-lo aqui em algum tempo, porque aquilo é uma detenção provisória. No entanto, continua Emmanuel nos esclarecendo, quando o trabalhador gasta suas possibilidades nos trabalhos do bem, com esquecimento do egoísmo, desinteressado de si próprio, colocando acima dos caprichos da personalidade os objetivos da obra de Deus, lutando, amando, sofrendo, servindo, entregando-se a Ele, esse trabalhador adquire indiscutivelmente o ouro eterno, o ouro intransferível, aquele que é provado no fogo, como nos lembra lá o versículo do Apocalipse, lá no capítulo 8, versículo 18 do Apocalipse. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. É nesse ouro que nós vamos crescer. É com esse ouro que nós vamos nos aproximar de Deus. E um dia podermos dizer, eu e o Pai somos uno. Então, lembrando aqui, essa inteligência suprema, esse banqueiro inteligente,
que aproveita de todas as oportunidades. E lembrando, precisamos realmente trabalhar isso em nós, estudar a doutrina espírita, estudar o cristianismo, porque nós ainda temos muitas dificuldades de entender essa inteligência suprema, em função da nossa inteligência limitada. Ainda temos muita dificuldade. Mas, de qualquer maneira, podemos lembrar lá no capítulo 13, versículo 34 de João, quando ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, disse Jesus. E Jesus, para nós, é o representante de Deus. Ele veio trazer a lei de Deus para nós. Ele veio trazer a boa nova. Ele veio trazer o evangelho, ou seja, o mapa da mina, o roteiro, o GPS, para eu poder atingir o meu ponto ideal, onde eu vou, onde eu quero chegar. Só vou chegar tendo esse sentimento chamado amor. E lembrando que nós falamos de amor aqui, é o amor fraterno, o amor de Jesus, o amor de Deus. Não é o que nós denominamos por aqui, por enquanto ainda, de amor. Então vamos trabalhar em nós essa ideia para crescermos e perceber que tem muitas coisas acontecendo à nossa volta. Muitas. Basta ter olhos de ver. E que podemos trabalhar, podemos e devemos trabalhar, podemos e devemos ajudar, porque é a oportunidade que Deus está dando a cada um de nós. Pessoalmente, cada um de nós está tendo essa oportunidade. É só olhar e se perguntar: o que eu posso fazer? O que esse fato está querendo me dizer? O que esse ato aqui está me dizendo? O que essa situação está me convidando? E aí, pessoalmente, eu vou me olhar, me analisar e, a partir daí, começar a pôr as mãos à obra. Eu preciso trabalhar. Então, amigos e amigas, a ideia é essa: a gente conversar um pouco aqui sobre o tema e olhar para nós, para saber onde eu posso também ajudar, a exemplo da jornalista. Ela tem uma televisão na mão. Ela pode divulgar tudo. A exemplo dos pesquisadores aqui do livro. São cientistas que têm um laboratório, que têm um nome, que podem ajudar muito em termos de autismo ou em termos de outras dificuldades. Eu não tenho todo esse arcabouço, até porque eu não tenho competência para tal, mas eu posso fazer alguma coisa. Eu posso ajudar de alguma maneira. É o convite que fica a cada um de nós, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e vamos ver o vídeo da nossa irmã mineira. Um grande abraço a todos e muita paz.